O staking é uma das formas mais simples e rápidas de você gerar renda passiva no mercado de criptomoedas. Você pode atingir ali rentabilidades de 12 até 15% ao ano, a depender dos ativos, e melhorar e muito a performance da sua carteira. Quer compreender como fazer isso de forma tanto descentralizada quanto centralizada e os principais riscos dessa operação? Então, assista esse vídeo até o final. Se você já conhece a qualidade do nosso conteúdo, peço que você deixe aquele like, que isso ajuda e muito a gente no nosso processo de crescimento aqui no YouTube. Mas antes de começar o conteúdo desse vídeo, para você que está iniciando no mercado agora e quer muito mais dicas e muito mais tutoriais de como fazer de forma mais eficiente todos os seus processos no mercado de criptomoedas, como, por exemplo, realizar saques entre soft wallets, hard wallets, compreender exatamente o passo a passo de fazer isso de forma mais otimizada, pagando menos taxas e muito mais, você deve fazer parte da Mercúrios Academy. A Mercúrios Academy é a nossa comunidade 100% gratuita, que conta com mais de 9 mil membros que estão ali diariamente atualizando, comentando e estudando sobre o mercado de criptomoedas. Se você quiser fazer parte dessa comunidade e ter acesso a diversos insights do mercado, basta clicar aqui no primeiro link da descrição. Mas chega de conversa e vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. Hoje a gente vai explicar para vocês exatamente como fazer o processo de staking, tanto de forma descentralizada quanto de forma centralizada. Se você não sabe o que é o staking, eu vou deixar aqui esse vídeo no card para você conseguir entender esse conceito, mas de forma bem resumida. Normalmente quando a gente realiza o processo de staking, a gente está deixando nossos ativos, seja de forma delegada ou por nós próprios, dentro da blockchain para eles fazerem um processo de validação. Eventualmente, se a gente fizer algum erro nesse processo de validação, a gente pode ser punido com uma punição conhecida como slashing, que significa que a gente perderia parte desses ativos. Essa é uma punição muito pouco comum, então só se você fizer algo muito errado, por isso que a gente sempre comenta aqui, né, que caso você queira fazer o processo de staking, você faça para um player ou que você confia, ou um processo que você consiga pesquisar bem e saber exatamente o que você está fazendo. Então tenha muita ciência ao fazer esse processo de staking. Naturalmente, a gente vai mostrar aqui duas pontas, como você pode fazer isso de forma centralizada e de forma descentralizada, e os melhores caminhos que a gente acredita que pode ser feito. Mas lembre-se sempre de fazer suas próprias pesquisas e compreender exatamente os riscos que vocês estão tomando aqui, perfeito? Então, vamos lá primeiro para fazer o processo de staking de forma centralizada. Então, para fazer esse processo de forma centralizada, irei estar utilizando a corretora Kraken. Por que a escolha da corretora Kraken? Primeiro, as taxas dela são bem atrativas do ponto de vista de staking, então ela não retira tantos ativos, ela cobra ali entre 10 a 15% do valor de staking que ela arrecada. Ela é uma corretora extremamente transparente com as nossas movimentações, dá uma liquidez de forma diária e também é uma corretora que tem um bom histórico de regulamentação. Por isso, como a gente nesse caso aqui estaria confiando na custódia da Kraken, então percebam que aqui a gente não só está assumindo o risco do staking, mas também o risco da Kraken, eu optei por ela, não optaria ali por outras corretoras que têm um histórico mais negativo em termos de regulação ou em transparência. E como a gente faria esse processo aqui? Então essa conta aqui a gente já possui algum saldo nela e como vocês podem ver aqui, ela está em inglês. Se você tiver alguma dificuldade em inglês, eu recomendo que você vá até aqui no final e altere o idioma para português, para que você continue fazendo o processo. Então aqui eu vou alterar o idioma só para facilitar a compreensão, né? Como a maior parte das pessoas tem ali alguma dificuldade no inglês. E aí a gente vai vir aqui nessa aba de ganho. Quando você clicar aqui nessa aba de ganho, vai aparecer aqui, né, a parte de staking. Então aqui, ó, você consegue fazer duas coisas. Você consegue fazer o staking e participar dos leilões de paratins da Polkadot. Então também seria um processo relativamente ali simples. E aí, aqui dentro do staking, você vai ver uma lista de inúmeros ativos que você pode fazer o processo de staking. Então você tem aqui Polkadot, Solana, Kusama, Cosmos, Tezos, entre outros, Ethereum, Bitcoin, Cardano e Algor. No caso do Bitcoin, aqui você está mantendo o ativo offline, então ali seria um ajuste um pouquinho diferente. E aí, o que é importante entender aqui em relação ao staking? Você vai ter suas taxas de recompensa, então, que você vai receber de forma anual, de acordo ali com o valor pago. Você vai ter o total, né, de recompensas que você já recebeu e aqui o valor em staking que você está aplicando. E aí, naturalmente, a pergunta é bem simples, né? Quando eu aplicar o valor de staking, qual vai ser a minha liquidez, né? Quanto tempo que eu vou demorar para poder sacar ou fazer esse processo? Isso ocorre de forma praticamente instantânea na maior parte dos ativos na Kraken, então demora ali cerca de 10 minutos para o saldo cair na sua conta novamente, mas em alguns ativos específicos, como por exemplo o Ethereum, que o formato de staking, né, depende do Ethereum 2.0, você não consegue fazer isso de forma
forma tão rápida. Você ali ficaria travado por muito tempo. Então saibam muito bem que ativo você está investindo. Mas quando vocês chegarem aqui, né, imagine aqui que eu tenho saldo, por exemplo, em Solana. O que eu vou fazer para fazer o staking em Solana? Eu vou vir aqui em staking, vou clicar em staking, vou selecionar o ativo que eu desejo, por exemplo, Solana, que eu tenho esse saldo aqui, vou clicar no saldo de Solana, e aqui ele vai perguntar a quantidade que eu quero fazer de staking. Então, no caso aqui, eu vou colocar 100%. Percebam que eu vou receber minha recompensa semanalmente a uma taxa de 6,5% ao ano. Então, semanalmente, eu vou ganhar esse valor fracionado, né? É o que no final do ano vai acumular justamente esse valor aqui. Quantidade mínima de staking, eu já supero aqui de forma significativa. E aí, basicamente, as minhas moedas vão ser transferidas. Eu vou clicar aqui em stake. E a partir do momento que eu cliquei em staking, pronto, seu stake foi bem sucedido. Sua carteira vai aparecendo naturalmente na minha carteira de staking. E aqui o processo está realizado. Caso eu queira retirar staking, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em remover staking, clicar, selecionar o ativo que eu desejo retirar o staking, por exemplo, de Solana, e adicionar o valor que eu desejo dentro dessa porcentagem de retirar staking. Percebam que a minha conta já estava ali com saldo em stake. Aí, a partir do momento que eu coloco aqui e clico, por exemplo, remover staking, vou remover uma quantidade menor, apenas só para ilustrar esse processo para vocês. Remover staking, ela vai aparecer aqui, justamente, olha, você removeu o staking, isso vai demorar cerca de 10 minutos para ser concluído. No momento que isso for concluído, esse valor de staking vai estar na minha conta spot, eu vou conseguir tradear, movimentar, etc. Lembrando que quando você faz esse processo de staking na corretora, esse ativo está travado, você não consegue movimentar, você teria que fazer justamente esse stack. E aqui, caso você queira conferir as suas recompensas, a Kraken dá todo o valor de transação e dá justamente a operação que você está fazendo, né? Então, de remover staking, retirar staking, confirmar a questão das recompensas, e aqui percebe quando a recompensa é depositada, ela é acreditada com sucesso. E aqui, quando você inicia uma operação, ela também mostra os status dessa operação, e aqui você consegue ter um controle bem tranquilo de todo esse processo. Enfim, essa é a forma bem simplificada. Quando a gente fala apenas do staking de Ethereum, aqui, se eu clicar em staking, vocês vão perceber que aqui no caso, eles dão um aviso importante quando o staking é bloqueado por um determinado período. Então você tem aqui as informações, e aqui eles sempre também informam quanto que eles estão pegando da sua recompensa, né? Então o valor que a Kraken retira dentro do staking que você tem de potencial. Enfim, de modo geral, esses são os pontos, essa é a forma de você fazer o staking de forma centralizada. Lembrando que além do risco, né, do validador que você está delegando, no caso você está delegando seus ativos para a Kraken, e a Kraken está ali fazendo staking a partir dos seus nodes, você também está assumindo o risco de custódia da Kraken, por isso que é fundamental quando você faz de forma centralizada, você conhecer bem o player que você está fazendo esse processo. Dito isso, vamos agora para o formato de staking de forma descentralizada. Para isso, eu vou utilizar uma wallet. Lembrando que, a depender do ativo, você vai ter formatos mais simples e mais complexos de realizar staking, alguns através ali de wallets, de forma bem simplificada, alguns um pouco mais difíceis. Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar o staking da parte de Solana, mas isso seria ali aplicado a diversos outros ativos. Para isso, eu vou utilizar a Atomic Wallet, para mim, uma das melhores soft wallets do mercado. Então, como vocês podem ver na minha tela, eu estou aqui na Atomic Wallet, eu tenho um saldo aqui de R$200 nela, percebam que esse saldo aqui está em Solana, e como eu vou fazer esse processo? Nesse caso aqui, eu vou vir aqui em Wallet, vou selecionar aqui a parte de staking, vou clicar no processo de staking, e aqui vão ter informados todos os ativos que eu posso fazer staking e o rendimento anual desses ativos, que normalmente vai variar um pouco. Então, caso eu queira fazer, por exemplo, staking de Cardano, de Band Protocol, Cosmos, Tezos, etc., eu consigo fazer aqui através da Atomic Wallet, lembrando que ela está adicionando ali alguns outros tokens. Eu vou clicar aqui em Staking, e aqui eu vou ter a quantidade de tokens que eu tenho, o quanto que eu tenho de staking, no caso aqui 0, se eu tenho ali algum saque, né, pendente, e o meu balanço final. E aqui, naturalmente, eu vou clicar o quê? Em staking, assim como eu fiz na Kraken. Vou adicionar a quantidade que eu desejo de adicionar em staking. Percebam aqui que eu estou sendo cobrado uma pequena taxa, aqui nesse caso. Na Kraken eu não fui cobrado. Eu vou clicar aqui em staking. Aqui ele vai solicitar minha senha. Então, vou adicionar minha senha aqui. Vou confirmar. E aqui, estou realizando o processo de staking. Aqui foi informado, olha, parabéns, você fez o seu processo de staking. E aqui, caso eu queira verificar, né, esse processo de staking dentro da rede, eu consigo verificar. E pronto, eu vou fechar. E aqui, como vocês podem ver, se eu reatualizar aqui, deixa eu retornar na parte de staking, eu vou ter os meus ativos em staking. Só um momento, eu acho que a gente vai ter que fechar e reabrir o wallet. Então, retornando aqui o wallet, depois de alguns segundos, como vocês podem ver, meu saldo aqui já está em staking. Eu fui cobrado ali aquela pequena taxa, né, de transação. Se eu quiser fazer o one staking, eu basicamente vou colocar. Então aqui, né, ele coloca, né, que eu preciso fazer o one staking. E aqui, percebam que ele pede aqui uma taxa de token sol. E aqui é um ponto muito relevante para vocês perceberem que vocês não podem
adicionar todo o saldo de staking que você tem na Atomic Wallet. Por quê? Porque você precisa pagar suas taxas. Então aqui mesmo, se eu quisesse fazer o processo de unstaking, eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho essa taxa aqui de algumas frações de dólares, porque eu coloquei 100% do meu valor aqui em staking. Então percebam que isso pode ser um erro que as pessoas podem cometer. Naturalmente, aqui, forma simples de resolver isso, vou sacar um pouco mais de token sols, refaço esse processo e pronto, acabou o problema resolvido. Mas percebam aqui esse detalhe, né? E é um detalhe bem básico para uma taxa bem pequena mesmo, você pode ter esse problema. Segundo ponto aqui que eu acho legal, observar o validador que eu estou delegando esse staking. É o validador da Atomic Wallet. Então percebam que aqui eu só deleguei o staking para Atomic Wallet. E naturalmente, se eu quiser acompanhar o rendimento do meu staking, aqui ele vai estar sempre me informando. Então o valor que eu tenho e quanto que está sendo rendido aqui ao ano. Essa é a forma de a gente realizar o processo de staking de forma descentralizada. Percebam que, primeiro, é uma forma um pouquinho mais complexa, você vai ter que lidar com algumas taxas de transações, algumas operações, nada muito complexo. Vai depender um pouco de ativo para ativo e naturalmente você não vai estar na corretora, então você vai ter ali algumas dificuldades a mais para movimentar os ativos, etc. Em contrapartida, eu só estou assumindo o risco de custódia dos meus ativos pela Atomic Wallet, então é o risco da minha forma de custodiar esses ativos e naturalmente o risco do validador da Atomic Wallet. Então essas são as duas pontas, além do formato de staking naturalmente de qualquer uma das aplicações. E aí para compreender, né, no caso da diferença, o formato centralizado que eu fiz através de uma exchange. Então além de eu pagar uma taxa a mais, então eu tenho uma rentabilidade um pouco menor, eu assumi o risco daquela exchange. Em contrapartida, da forma descentralizada, como eu mostrei, você vai pagar as taxas da rede, mas você vai ter uma rentabilidade que tende a ser maior, mas naturalmente você está assumindo o seu risco de custódia e você vai ter ali aquelas complexidades dependendo do ativo que você está fazendo no stake. Então espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e se ele agregou algum conhecimento para você, eu peço que você deixe seu like. Além disso, se ficou alguma dúvida, manda aí nos comentários que a gente vai estar aqui respondendo. E se você conheceu agora o canal, peço que você se inscreva, porque praticamente todos os dias a gente libera novos vídeos com análises, tutoriais e muitas outras informações fundamentais para quem está estudando agora o mercado de criptomoedas. Se você quiser se aprofundar ainda mais na parte de renda passiva, recomendo que você assista esse vídeo que está aparecendo aqui agora no card, que eu expliquei de forma mais detalhada os processos de staking, lending e todos os riscos que envolvem isso.